Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do A Nossa Terra aqui na Rádio Clube de Penafiel. A Direnor leva mais uma vez até si o programa que todas as semanas lhe dá a conhecer o que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Hoje o destaque vai para a secção de BTT da Associação Desportiva e Cultural de Figueiras, no concelho de Lousada. Nesta emissão vamos dar-lhe a conhecer este grupo, criado em 2018, com o objetivo de promover a prática do BTT, mas com uma vertente competitiva incluída. E ainda bem que o fizeram, o sucesso tem sido evidente. Lembro que o programa ficará disponível também em podcast a partir de amanhã, no site e no Facebook do RCP. A Nossa Terra, o pulsar da região na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, a secção de BTT da Associação Desportiva e Cultural de Figueiras, em Lousada, com o apoio União de Freguesias de Figueiras e Covas, sempre ao lado de todas as nossas coletividades. Auto 4S, compromisso, garantia e rigor. O seu stand de confiança onde pode encontrar o veículo à sua medida. Visite-nos junto à Clínica Arrifana de Sousa, em Penafiel, no edifício 360. Saiba mais sobre nós em auto4s.pt. Casa dos Óculos, desde 1986 em Passos de Ferreira e a partir de 1994 também em Lousada. A sua ótica de confiança com exclusivos da Cartier. Faça-nos uma visita ou saiba mais no nosso Facebook ou Instagram. Casa dos Óculos. O Tábuas, Lousada Café e Snack Bar. Experimente as nossas pizzas. Fazemos entrega ao domicílio. Destaque também para a nossa variedade em massas e outros snacks. O Tábuas, Lousada, junto à Segurança Social. CC Automóveis, o seu stand no centro da Vila de Lousada, também à sua disposição com lavagem completa, restauro de interior, entre outros. Saiba mais em ccautomóveis.pt. A Nossa Terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. Com apenas 5 anos de história, a Associação Desportiva e Cultural de Figueiras, a secção de BTT, ou Figueiras BTT, como também é conhecida, tem participado, mas também organizado e com brio muitas provas. Querem continuar a dar ao pedal para conseguir concretizar alguns projetos ambiciosos. Mas antes de passarmos para a conversa em estúdio com os nossos dois convidados, vamos conhecer um pouco melhor a história desta associação. António Brandão. A Associação Desportiva e Cultural de Figueiras nasceu oficialmente a 11 de junho de 1984, mas surgiu do extinto Figueiras Futebol Clube, que antes participava já em torneios de freguesias. É esse grupo de amigos que praticava futebol de 11 a nível amador que cria a coletividade que hoje conhecemos como Associação Desportiva e Cultural de Figueiras. A intenção inicial da criação da coletividade era o futebol de 11, mas rapidamente perceberam que tinham de se adaptar às condições e enverdaram por isso pelo futsal, modalidade que ainda hoje mantém, a nível federado, competindo na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto. Com sede própria, onde se pode encontrar uma bonita sala de troféus, um bar aprazível e um pequeno campo de futebol de 5 ao lado, tudo foi conseguido com muito suor dos elementos ligados à Associação Desportiva e Cultural de Figueiras. O clube foi evoluindo e acrescentando modalidades, uma delas o Pool 8, para os amantes de bilhares. Agora está infelizmente inativa, ao contrário do BTT, que surgiu oficialmente em janeiro de 2018 com uma pujança e um profissionalismo dignos de registro. Porém, as primeiras pedaladas, embora não oficiais, começaram por volta do ano de 2015. Dispõem de uma pista própria, criada junto ao Complexo Desportivo de Lousada, onde já receberam e organizaram uma das etapas a contar para a Taça de Portugal, no dia 30 de abril e 1 de maio de 2022. Este troféu nacional, que acabei de mencionar, foi já levantado por uma atleta do Figueiras BTT, mas há tantas e tantas outras conquistas, nomeadamente até de nível europeu, que compensam o esforço de um treino que é praticamente diário e o abdicar de tempo pessoal, familiar e às vezes até profissional por parte dos atletas. Fique desse lado para conhecer os pontos mais altos até ao momento do Figueiras BTT e os projetos ambiciosos que continuam a ter.
Depois de ouvirmos um pouco da história da Associação Desportiva e Cultural de Figueiras, em particular um pouco mais sobre a secção do BTT, que hoje é destaque, passamos então à conversa com os nossos convidados, a quem agradeço desde já a presença. Bom dia, obrigada por estarem aqui. São eles Nuno Costa, responsável pela secção do BTT, e Cristina Pereira, a vencedora da Taça de Portugal em 2020. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar pelo responsável da secção. Vamos perceber, ele tem 41 anos, Nuno Costa, é natural de Figueiras e um dos responsáveis pela criação do BTT na freguesia, uma modalidade que começou a praticar há cerca de 8 anos para acompanhar um amigo e também como forma de escapar ao trabalho. Ele que é motorista numa transportadora. Nuno, como é que tudo isto começou? Olá, bom dia. Isto começou nós com um grupo de amigos. Eu tinha uns amigos que iam dar umas voltas ao domingo de manhã, e então juntei-me a eles, comprei na altura uma bicicleta modesta e continuámos a andar então, e chegamos a um ponto em que o grupo já era um bocadinho considerável. Então lembrámos-nos de arranjar uns apoios para fazer uns equipamentos e para também não termos tantos custos, já andarmos assim todos iguais. E depois associámos-nos à ADC de Figueiras, já éramos diretores e dirigentes também lá na associação. E começámos a fazer aquelas provasitas de amadoras, também somos amadores neste momento, mas fazer umas provas assim destas organizações sem ser federadas. Começámos a gostar e fomos crescendo. Entretanto, depois resolvemos fazer umas provas, umas resistências lá em Figueiras, umas provas de 3 horas, e fizemos, já era o 3º ano consecutivo que organizávamos essas resistências. Então uma vez fizemos um convite ao presidente da Associação de Ciclismo do Porto, gostou muito da organização e propôs-nos na altura de fazer alguma coisa mais profissional, mais bem realizada, um regional e tal. Mas a equipa, estávamos a falar da equipa, depois em 2017 começámos a fazer umas provas na Taça Regional de Vila Real. Em 2018 foi quando federámos a equipa, pusemos tudo direitinho e entramos mais a sério. Portanto, como é que um homem habituado a 4 rodas, porque é motorista, como é que se apaixonou tanto depois pelas duas? Acho que mais pela adrenalina da modalidade. É sempre um escape. É pedalar pela natureza, mais na parte do BTT. É sempre por trilhos fantásticos, pela natureza. Em certos sítios nem conseguimos ir lá a pé porque fica muito distante. E então fomos apaixonando pela natureza, pelo convívio. O BTT é muito convívio e é tudo bom, recomendo. Portanto, de um grupo de amigos foi crescendo, não é? E hoje o grupo de amigos cresceu. Exato. Também o número de amigos também cresceu. Sim, estamos amigos pelo país inteiro. Fomos conhecendo vários atletas de outras equipas, dirigentes, e mesmo o nosso grupo já é considerável e já tivemos muitos atletas que passaram pelo clube. Alguns seguiram outros caminhos, outros continuaram, e sim, vamos fazendo sempre amigos ao longo do ano. E como é que foi aceita, ou como é que foi vista pela própria associação quando foi proposto criar esta secção? Na altura o presidente era o Joaquim Cardoso, que já estava há 30 e muitos anos na presidência, sempre nos apoiou e incentivou a fazer isso, a criar o clube, a entrarmos na modalidade, e tivemos sempre o apoio da associação. Ora, por falar em Joaquim Cardoso, nós fomos ouvi-lo, e antes de continuarmos a nossa conversa aqui em estúdio, vamos fazer uma pequena pausa, porque podemos dizer, ou podemos apelidá-lo de Eterno Presidente. Ele tem 77 anos, é natural da freguesia de Travanca, no concelho de Amarante, mas reside em Figueiras há cerca de 55. Está aposentado e foi durante quase 40 anos diretor profissional no Sport Clube de Friamundo.
É sócio fundador da Associação Desportiva e Cultural de Figueiras, coletividade da qual foi o primeiro presidente e onde se manteve até ao ano passado, ao ano de 2022, apenas com um pequeno interregno de 4 anos pelo meio. Atualmente ligado à Assembleia Geral da Associação, Joaquim Cardoso contou ao A Nossa Terra que tudo começou ainda antes da fundação oficial, a 11 de junho de 1984, com uma coletividade com outro nome. Isto nasceu do Figueiras Futebol Clube, em que havia um grupo já de futebol de 11, em que normalmente participávamos em torneios de freguesias e que, passado uns anos, resolvemos formar a associação. Saiu desse grupo de amigos que já eram quase que estávamos à frente do Figueiras Futebol Clube e então arrancámos e foi nessa altura que nós fundámos a associação. A partir daí, é uma associação que ao fim de 38 anos tem mantido sempre em atividade. A intenção era o futebol na altura, mas mais comprámos este terreno aqui em frente. Mas como não tinha medidas, já foi com uma ideia de nós mais tarde ir para o chamado futebol de salão na altura, que hoje é futsal. E é onde estamos também ultimamente filiados oficialmente da Associação de Futebol do Porto, na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Porto. Joaquim Cardoso confessou ao nosso programa que, para si, o ponto mais alto destes quase 40 anos foi a construção da sede que atualmente existe e explicou porquê. Sem grandes beneméritos, de pessoas beneméritas que nos tenham dado, como há muita gente que diz que recebe, nós não tem sido à base de trabalho. Temos o património que temos e não devemos um tostão a ninguém. Na altura, muitos diretores e muitas pessoas me tiraram da cabeça para eu não me meter nesta carga de trabalhos. E eu consegui, na altura, com a ajuda do banco e com aquilo que me comprometi com o banco. Nunca falhamos, pagámos tudo até ao fim. Hoje, temos o que temos, foi à custa de muito trabalho. Começámos a comprar o terreno do campo, de seguida comprámos o terreno aqui embaixo onde se mantêm os baldeares e o terreno aqui da sede. E eu sei que amanhã, se algo corresse mal, pelo menos nunca foi essa a minha intenção, atenção, nunca o fiz com segunda intenção. Mas sabia que pelo menos tinha aqui um património que pelo menos poderia salvar esse empréstimo e eu não correr riscos de... Felizmente, fui sempre uma pessoa de crença e nunca me passou para a cabeça que não conseguia resolver o problema, porque antes de eu fazer também fiz bem as contas ao que isto nos acarretava todos os meses, a despesa que tinha, e vi que era possível, e felizmente hoje temos o que temos por causa disso. Relativamente ao Figueiras BTT, Joaquim Cardoso considera ser uma mais-valia pelo transportar do nome da freguesia pelo país, pelas provas que já recebeu, fazendo por isso um balanço positivo. Levar o nome de Figueiras longe é sempre bom, o Conselho de Lousada também bom. Há provas, nós temos organizado provas ali no complexo de grande envergadura e se não temos ido mais longe porque nós estamos numa freguesia muito pequena e é uma freguesia que tem 3 associações. Sempre que pude ia ver as provas, sempre que posso. É um grande orgulho e tenho a dizer que tive a sorte, por acaso também, de ter um diretor desportivo que se apaixonou por isso, por BTT. O balanço é positivo. Regressamos aqui a estúdio para mais 2 dedos de conversa com Nuno Costa. Nuno, nós ouvimos o eterno presidente a elogiar a modalidade e as mais-valias que trouxe também para a freguesia, até pelas provas que já organizaram. Para que pudessem organizar as provas, foi necessário construir uma pista. Está localizada junto ao Complexo Desportivo de Lousada. Isso deu algum trabalho? A construção da pista deu-me mesmo muito trabalho. E na altura tinha sido pai há pouco tempo, então tive mais ou menos 1 mês e meio em casa de licença de paternidade e passei lá o tempo a construir a pista.
Não só eu estava à semana junto com as máquinas que a Câmara Municipal de Lousada disponibilizou, e depois ao fim de semana éramos mais 3 elementos, que era o Vítor Costa, o Paulo Ribeiro e o Sr. João Silva. E foi tudo feito, 50% da pista foi feita manualmente, e passámos ali, se não me engano, fora o tempo que eu passei esse mês e tal, todos os dias com as máquinas, não andamos lá mais 3 meses, ao fim de semana sempre. Estávamos a encontrar relógio para uma prova do regional que íamos organizar, então claro que sim, deu um imenso trabalho mesmo. Para quem não conhece a pista, podemos dizer que é um percurso difícil? Sim. Qual é a extensão? A extensão são 4 km, tem várias zonas técnicas, tem o Rock Garden, tem um salto, tem subidas muito técnicas, descidas. É uma pista que ainda tem muito para crescer, se quisermos ambicionar uma prova ainda de maior dimensão, que é esse o nosso objetivo. Mas está num sítio bem localizado. Acho que a nível do país, a nível de localização, infraestruturas e por aí fora, não há muito em comparar. Agora a pista, claro que pode ser muito melhor. Isso sim, há pistas melhores a nível do país, mas também não muitas. Podemos sempre fazer melhor, mas é preciso muitos recursos, é com o tempo. Vocês, nessa pista, já receberam provas importantes? Sim. Nós começamos a organizar o Regional do Porto, onde nesse ano foi um sucesso, nunca nenhum regional meteu tanta gente. Nós tivemos cerca de 350 atletas, os melhores atletas do país, tivemos vários, cerca de 50 e tal estrangeiros. Depois começamos a organizar uma prova internacional, uma de classe 2, há 2 anos, no tempo de pandemia. E o ano passado também foi igual, foi de classe 2. Era para ser já uma classe 1, mas problemas burocráticos não foi possível organizar. Este ano conseguimos uma de classe 1, uma prova muito importante mesmo, já é das últimas, vai contar pontos para os Jogos Olímpicos. Que é em Abril. Que é em Abril, 29 e 30 de Abril. Contamos ter mesmo muita gente. Já o ano passado tivemos cerca de 550 atletas. Este ano esperamos ter muito mais. Podemos não ter tantos, mas a qualidade vai ser muito melhor, isso não tem dúvidas, porque é o último ano de pontos para os Jogos Olímpicos. Depois é claro que os melhores atletas a nível mundial vão estar, quem precisar de pontos vai ter que ir aí ou outro lado, mas vão aproveitar a nossa prova, com certeza absoluta. Portanto, também é um orgulho para vocês serem palco numa prova destas? Sim. Nós começamos, como eu disse, numa resistência de 3 horas, numa prova lá mesmo no centro de Figueiras, e chegar a esta dimensão acho que é de todos nos orgulhar. Tanto a freguesia como a associação, como toda a gente que contribui para o crescimento desta associação e da secção do BTT, e não só, e do mesmo do município, acho que é um orgulho para toda a gente. Ao longo deste tempo têm conquistado, a vossa secção, os vossos atletas, têm conquistado alguns troféus, alguns pódios. Quais foram assim os mais emblemáticos? A conquista até agora, a maior conquista que tivemos foi da Cristina Pereira, a vencedora da Taça de Portugal de XCO e Master 30. Mas tivemos outros, nesse ano foi mesmo um ano mesmo muito bom. Estávamos em todas as provas, sempre em provas internacionais fizemos vários segundos lugares, com o São João, a Cristina, primeiros lugares, mesmo a nível regional, e chegámos a fazer muitos pódios, e esse ano foi mesmo muito bom. Vamos então passar a palavra à Cristina. Ela também está aqui connosco, a Cristina Pereira, que foi a campeã da Taça de Portugal Master 30, que eu esqueci-me de dizer há pouco, portanto convém salientar. Ela que tem 34 anos, é natural de Sernande, Felgueiras, é GNR, na Unidade de Emergência de Proteção e Socorro em Faf. Portanto, disse bem. O BTT surgiu na sua vida quando estava na tropa em Braga, ali pelo ano 2012. Nas provas militares conheceu esta modalidade e foi aí que comprou a sua primeira bicicleta. Chegou ao Figueiras BTT em 2020, depois de ter conhecido o Nuno, que, impressionado com as suas capacidades, lhe lançou o convite numa prova em outubro de 2019 em Lousada.
Nesse ano conciliou o duatlo, que também aprecia, com o BTT. Foi então a vencedora da Taça de Portugal, como já dissemos, que é uma conquista importante, não é assim, Cristina? Olá, bom dia, sem dúvida. Foi uma boa maneira de iniciar esta época pelo Figueiras e estou aqui para continuar a dar o melhor de mim a esta modalidade e a este clube. Vamos falar um pouquinho da sua experiência e esta sua paixão pelas duas rodas. Portanto, quando estava na tropa, podemos dizer que conheceu a modalidade e apaixonou-se. Porquê? Quando estava na tropa, havia, nesse caso, atividades esportivas entre outros quartéis e uma delas era o BTT, onde me colocaram em questão por que não iniciar essa modalidade. Agarrei-a com tudo que tinha e iniciei. Comecei a ter bons resultados. Comprei aí a minha primeira bicicleta, que na altura para mim custou muito, mas agora ao ver os preços era bastante barata. E aí cresceu essa paixão, porque comecei a treinar, comecei a ver os resultados. A partir daí comprei outra bicicleta, as ambições começaram a ser outras, até ao momento em que neste momento faço as competições nacionais, tanto a nível de VTT como de duatlo de cross. E como é que, já dissemos que veio para o Figueiras pela mão do Nuno, mas como é que foi este convite? Isso foi uma prova em 2019, em outubro, que Lousada organizou, era um passeio aqui no Concelho de Lousada, que eu concorria na minha boa fé, fui fazer sozinho, vamos fazer mais um trilho, para conhecer aqui a nossa zona. E, entretanto, encontrei o Nuno pelo caminho e começamos a falar. E ele, ao ver as minhas capacidades ali a fazer os trilhos, ele propôs-me, por que não, ir para o Figueiras. E eu, uma boa questão. E, entretanto, fiz o passeio, pensei e depois, entretanto, entrei em contato com ele e disse que aceito e bora lá. Antes disso, já tinha estado num clube? Já fiz ciclismo de estrada pela Academia Agostinho Ribeiro. Foi uma época. Gostei, mas estrada em si é preciso muito treino. Muitas horas em cima da bicicleta. Não é uma coisa propriamente que eu tenha tempo, nesse caso. Então preferia abdicar e ir mais para a parte de BTT, onde eu me sinto melhor e acho que tenho mais capacidades de evoluir e mostrar a minha potência. Como atleta, como é que é esta pista de Lousada? É boa. Eu posso considerar uma boa prova mesmo para iniciantes, porque a nível nacional, como o Nuno disse, há boas pistas, com melhores dificuldades ou menores, e para uma pessoa que esteja a iniciar, acho que tem boas capacidades para fazer uma boa prova e, ao fazer a prova, dizer assim, vale a pena, eu quero continuar. Podemos dizer que realmente a Taça de Portugal foi a conquista mais importante, não é? Na sua carreira, mas tem outros troféus, tem outras conquistas. Que outras é que gostaria de destacar? A seguir dessa temos o Nacional de Maratonas, fiquei em terceiro lugar, que já... Do Porto. Exatamente, fui campeã do CCO. Regional do Porto, sim, ganhou a campeã. Exatamente. Campeão regional. Exatamente. Tenho muitos segundos lugares nas provas nacionais, que fazia dupla com o nosso querido atleta João, que infelizmente não está connosco. Mas, em geral, acho que todas as provas que fiz até este momento, fui sempre ao pódio e... dei o meu melhor e, acima de tudo, mais que trazer títulos, que é sempre importante, é a união que nós temos de clube, é a alegria que levamos para todas as provas, que, acima de tudo, acho que é o que tem que haver nessas provas, é a união, é a alegria, é o dever cumprido no final, é o que nós levamos disto. E o que é que a bicicleta lhe dá? Ou lhe tem dado? Além de algumas quedas, algumas não. Também faz parte. Faz. Mas, acima de tudo, dá uma capacidade de evoluir,
como pessoa a nível físico, porque por si só a BTT exige bastante de uma pessoa. Dá-me a capacidade de conhecer muita gente, de fazer amizades por Portugal inteiro e que ficam para a vida. Em si, acho que... Portanto, são vantagens. Não vamos falar sobre as quedas ou os estragos que às vezes a bicicleta tem, porque isso é uma coisa que não vale a pena falar. Acho que quem faz... O resto supera. Quem faz BTT sabe perfeitamente que as quedas, tem que haver quedas. Melhores ou piores, tem que haver quedas. Para nós aprender que dói às vezes, mas é bom fazer ciclismo. Acho que quem faz ciclismo tem a certeza que vai ouvir isso e vai dizer vale a pena fazer ciclismo. BTT ou de estrada, dependendo daquilo que as pessoas gostam e identificam, mas acima de tudo fazer desporto. Acho que vale a pena fazer desporto, praticar desporto. Nuno, como é que foi tudo isto na altura da pandemia? Vocês tiveram a sorte de poder praticar ao ar livre, não é? Mas como é que a pandemia vos marcou? Sim, foi complicado na altura, como começou a pandemia. Nós tínhamos uma prova no dia 19 de março e acho que foi nessa semana em que Portugal fechou tudo, então essa prova foi anulada. Depois, entretanto, as competições também foram todas canceladas, todas as competições nos próximos 5, 6 meses foi tudo, não, nem tanto. Acho que em julho a seguir, não tenho bem a certeza. Mas ali os primeiros meses foi difícil, parou tudo. Parou mesmo tudo. Depois, entretanto, abriram algumas provas do Campeonato Nacional, exato, onde foi a equipa toda. E houve poucas mais também a nível nacional. Mas só havia provas nacionais, regionais, essas provas que a gente tem de preparação para os nacionais deixaram de existir, onde depois também torna tudo muito mais difícil quando vamos ao nacional. Os ritmos e a dureza das provas são provas muito mais exigentes. Mas conseguiram, apesar de tudo, manter o ritmo? Sim. Dava pipa ao monte, à vontade. Ora, nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa em estúdio para ouvirmos o testemunho de alguém que também se tem destacado nesta modalidade. Ele é Pedro Mota, um atleta de 36 anos, natural de Novogilde, no concelho de Lousada. Ele começou a sua ligação ao mundo das bicicletas há cerca de 10 anos no BTT em Rebordosa, ainda não federado. Por lá ficou um ano até se mudar para a sua primeira equipa federada na freguesia de Novelas, no concelho de Penafiel. Depois disso, correu por algumas equipas, tendo o Friamundo sido a última onde esteve antes de chegar ao Figueiras no ano passado, em 2022. São 9 anos a competir federado. Compete no escalão de elite, foi campeão europeu de resistência nas 12 horas em Penafiel no ano 2019 e já participou em várias provas. Ao nosso programa, Pedro explicou como é que se orienta sem treinador e qual é o seu método de treino e falou inevitavelmente da conquista do Campeonato Europeu de Resistência de 12 horas. Vou captando algumas coisas que me dizem de outros atletas mais velhos que respeito muito. E vou coordenando tipo o meu ano, o meu mês para as provas. Na pré-época fazer muitas horas e com um ritmo baixo, né? E depois vou aumentando os ritmos, né? Com o pessoal e preparando as provas e digamos que poucos dias antes ou assim começo a relaxar um bocado para essas provas, para não chegar cansado. Também tento ter cuidado na alimentação. Primeiro, não estava habituado a fazer essas 12 horas, só que foi um ano que fiz muitas horas em cima da bicicleta. E depois fui uma prova antes, e não sei se foi meio mês ou um mês antes, dessas 12 horas na Fiel e ganhei em Vizela. E senti-me muito bem e estava muito confiante para esse dia, sentia-me mesmo à vontade. Pronto, e correu tudo bem nesse dia. Ganhei e notei que foi mesmo um ponto alto porque foi muito reconhecido pelas pessoas. Depois disso tenho muitos pontos altos, que é muitas amizades, muitos convívios, ter motivação para treinar porque muitas vezes consigo os meus objetivos. Nem sempre pode-se guiar pela classificação, mas sim um objetivo de chegar bem a uma prova ou conseguir fazê-las. Como não tenho treino muito específico, não é? Séries, picos e assim, acaba por ser a resistência o que se adapta ao meu treino.
Não é tipo o meu treino que se adapta à resistência. Cristina, acabamos de ouvir o Pedro falar sobre o seu método de treino, ele que não tem treinador. No seu caso, não é bem assim? Não, propriamente dito não. Tenho alguém que me orienta dentro das capacidades dele, mas ao treinar, treino sozinha. Ou treino juntamente com a equipa, quando aos domingos, mas basicamente durante a semana faço sozinha ali a minha parte dos treinos. Mas é importante ter alguém que lhe vai orientando para alguns aspectos? É, sem dúvida, porque o treino em si é muito fácil falar, é preciso fazer isto, aquilo outro, mas se não tiver alguém ali ao nosso lado a dizer, temos que evoluir nisto, noutras partes, também é fundamental, porque fazer BTT não é só pedalar, temos os trilhos em si, têm altos e baixos, então temos de ter a capacidade de melhorar as nossas competências. Portanto, nós estamos a falar do treinador José Gomes. Uhum. Nós também falamos com ele que é treinador do Figueiras BTT, tem 44 anos, é natural do Porto, reside em Valongo, é desportista desde a adolescência, começou pelo basquetebol. O BTT surgiu há cerca de 10 anos, curiosamente, devido ao seu trabalho na empresa STCP. Nessa empresa de Transportes Grande Porto existe um centro cultural onde vários trabalhadores praticam desporto e foi aí que começou, podemos dizer, o bichinho pelas bicicletas. Federado desde 2015, conheceu o Figueiras numa prova de resistência e foi aí convidado a integrar a equipa. José Gomes contou ao nosso programa como se caracterizam os seus treinos e falou daquelas que para si são as características imprescindíveis para se vencer na modalidade. Os meus treinos caracterizam-se mais para o endurance, são focados essencialmente para o BTT, onde são prescritos treinos específicos durante a semana e ao fim de semana treinos de, quando não existe provas, obviamente, são treinos mais de longa distância, onde requer basicamente o BTT. A regularidade que eu venho dar os treinos a Figueiras pode ser semanalmente ou mensalmente, porque hoje em dia existe diversas plataformas que não é preciso estar presente para acompanhar os atletas com os seus respectivos treinos. À distância consigo ver que tipo de treinos que foi prescrito ao atleta, se ele o fez na sua íntegra e se não o fez, o porquê. Por isso a regularidade, como eu acabei de dizer há pouco, mensalmente vou a Figueiras para estar presencialmente com alguns atletas a ver só a nível físico como é que eles se mantêm. E as características imprescindíveis para se vencer no BTT, em primeiro lugar, é gostar bastante da modalidade. Em segundo, estar preparado fisicamente e mentalmente para o BTT, porque difere e muito para a estrada. O BTT requer uma pessoa um bocadinho mais entroncada, mais musculada, que é por causa dos impactos, requer uma pessoa com mais um bocado de força, porque por vezes as taças de Portugal são provas bastante exigentes, onde o atleta tem que estar a nível de físico, mental e psíquico muito, muito elevados. E o BTT requer, em último, uma coisa que é imprescindível, é gostar da natureza, gostar da bicicleta e tudo que o rodeia. As conquistas do clube que mais preencheram é quando o atleta, independentemente de qual seja, é subir ao pódio e mostrar as cores do nosso patrocinador, as cores do nosso clube, ao mais alto nível. Acho que esse é o orgulho de qualquer treinador, seja ele de que equipa for e de que modalidade for, obviamente. E depois disto vamos ouvir alguns dos parceiros, que também são importantes, desta secção. Vamos ouvir Nuno Moreira, e por esta ordem, Nuno Moreira da Tecnovelo, Célio Souza da Celisport e Rui Silva da New Race. Todos eles são gerentes. A Tecnovelo e a Celisport são lojas ou oficinas de bicicletas muito bem preparadas. A primeira fica localizada perto do centro da cidade de Penafiel
e a segunda na freguesia da Seroa, em Passos de Ferreira. A New Race fica na Figueira da Foz e dedica-se ao fabrico próprio e manual de rodas para bicicletas. Cada um deles falou da sua ligação ao Figueiras, do contributo que dão, dando a conhecer também um pouco do seu trabalho. A nossa ligação é meramente esportiva. Eu não conhecia a associação até ter sido abordado por um representante da mesma. Tentamos fazer os possíveis para ajudar a desenvolver a parte esportiva da associação e ajudar a dinamizar também a própria associação e o ciclismo num todo a nível nacional. Nós estamos ligados a eles porque fomos abordados inicialmente pelo Nuno de Figueiras, isto derivado de termos alguns atletas que pertenciam e que pertencem à equipa que eram nossos clientes e que em conversa de café, por assim dizer, nos perguntaram se nós teríamos interesse em apoiar ou ajudar a instituição. Eu acho que depois daquilo que nos foi apresentado e tendo em conta as condições que na altura existiam, a nossa parceria foi uma mais-valia para ambas as partes. Conseguimos desta forma, com a ajuda também dos atletas de Figueiras, desenvolver novas competências na nossa loja, perceber onde é que estaríamos errados ou certos a nível de formas de trabalhar e formas de ajudar os atletas e também ajudar a dinamizar ainda mais o que é o ciclismo no concelho da Lousada. Em relação àquilo que eles têm vindo a fazer a nível de competições, acho que eles têm vindo a seguir o caminho, que é o caminho correto. Começaram com resistências de 3 horas, depois passaram para Taças de Portugal em Lousada, no complexo esportivo. Tem tido um caminho de pequenino para grande. Acho que o destino deles ainda não está bem definido. Acho que o caminho que eles podem traçar é um caminho muito bonito e próspero. Acho que podem levar o concelho de Lousada a patamares mundiais, com corridas do CIC1 e com taças do mundo, se o município de Lousada também assim o quiser. Nós tentamos sempre resolver os problemas o mais rápido possível, porque o cliente, neste caso, são atletas, então precisam das bicicletas. Nós normalmente temos praticamente o estoque de quase tudo. Uma peça ou outra que pode faltar, isso é normal, mas geralmente temos tudo o que será preciso para a manutenção da bicicleta. E tentamos resolver o mais rápido possível. Quando é a questão de atletas, a gente já sabe que o atleta precisa, é só meio para fazer o treino, precisa da bicicleta praticamente na hora ou de um dia para o outro. E tentamos resolver isso o mais rápido possível. Eu dou a minha opinião, pelos anos que tive de profissional, mesmo a nível dos bike fits, que eu também faço a postura na bicicleta, nós damos o nosso conselho. Não deves usar esta posição, porque não é só o bonito, tem que ser eficaz. E na zona, como é uma equipa de referência, terá sempre alguma vantagem nós ter lá o nosso nome na camisola. O contacto maior que eu tenho com eles é basicamente na organização deles da Taça de Portugal em Lousada, que nós somos parceiros deles e normalmente estamos sempre lá como patrocinadores. Mais do que um patrocínio, é um apoio que nós damos com o nosso material, e sim, a nível organizativo trabalham muito bem. É uma organização das melhores a nível nacional. Tenho a oportunidade de ver e em logo bastantes provas de nível nacional e sim, estão dentro dos melhores. Nós apoiamos diretamente a atleta deles, a Cristina, que corre com rodas da nossa marca New Race. A nível de produtos, nós tentamos escolher os melhores fabricantes. Acabamos de ouvir alguns dos parceiros. Nuno, é importante ter pessoas como estas ou empresas como estas também a apoiar-vos? Sim, é muito importante. Acho que sem estas empresas, todos os nossos parceiros, nossos patrocinadores, este projeto não era possível. Uma equipa, conforme a denominação que já temos, fica sempre muito cara durante o ano todo. Então eles são fundamentais, ajudam-nos em tudo o que podem. E às vezes é o que não podem, mas sim, é claro que é muito importante.
e tem sido fácil conseguir estes parceiros para estarem convosco? Estes parceiros, quase todos, pelo menos 90%, já estão com nós desde o nosso início do projeto e graças a eles é que estamos na dimensão que estamos hoje. São quase sempre os mesmos, acrescentamos agora este último ano mais 2, mas são sempre os mesmos. Por aquilo que nós já ouvimos e já aqui falamos, já percebemos que vocês são o mais rigoroso possível na organização das provas que organizam lá na vossa associação. Qual é que acha que é a opinião da Federação Portuguesa de Ciclismo a este respeito? Da Federação não tivemos assim muito feedback, mas a nível das equipas acho que somos considerados, eu vejo muitas equipas têm os seus próprios programas de YouTube e somos sempre considerados das melhores organizações do país. Ora, nós vamos ouvir precisamente Jorge Rocha, da Federação Portuguesa de Ciclismo. Para este diretor, vocacionado para a secção do BTT, o Figueiras tem já muito reconhecimento na modalidade, a pista tem qualidade, deixa apenas uma dica, uma escola de formação. O Figueiras BTT já é reconhecido a nível nacional, naturalmente. Tem-se pautado ultimamente pela vertente de maratonas, mas também tem participado essencialmente no cross-country olímpico, onde tem a responsabilidade de organizar também uma prova a nível internacional, mas para complementar ou para completar esse nível de excelência, uma escola de formação seria, digamos, a cereja no topo do bolo. Essa escola de formação é naturalmente uma vida para o clube. A pista de Lousada, que o Figueiras BTT utiliza, é uma pista boa, naturalmente, dentro da classificação que já tem no calendário UCI, no calendário nacional. Como tudo, há sempre hipótese de fazer melhor com outras categorias, com outras envolvências e provavelmente estariam cá outros atletas, como será lógico. Mas isso estamos a falar a um nível de topo e que tem custos. Relativamente ao projeto que montaram e que está, digamos, em cima da mesa, ainda há aqui uma hipótese relativamente fácil e que, tanto quanto eu sei, é objetivo do Figueiras BTT, que é passar a prova a classe C1, e com uma classe C1 já está ao nível de grandes provas a nível europeu. Nuno, ouvimos aqui o Jorge Rocha a falar que a escola de formação seria uma mais-valia. Vocês já tiveram, entretanto não têm, é um projeto a retomar? Sim, sem dúvida, é um projeto a retomar. Nós já tivemos, no ano em que começámos federados, começámos com uma equipa de miúdos. Entretanto, por motivos extra tivemos que acabar com a formação, mas já era para ter saído o ano passado, mas também não temos que formar uma equipa muito grande para ter formação. Temos que ter pessoas responsáveis, monitores, treinadores, e ainda não conseguimos reunir um grupo credível para apostar na formação, mas é um dos projetos. Por falar em projeto, podemos dizer que um dos vossos projetos, um grande objetivo, passa por receber uma prova para o Campeonato do Mundo? Sim, é um sonho, não é muito fácil, porque é mesmo muito caro trazer uma prova da Taça do Mundo, mas se tivermos o apoio do município podemos nos candidatar, e por nós gostávamos muito. Ora, Jorge Rocha, da Federação Portuguesa de Ciclismo, falou-nos sobre as muitas exigências que são necessárias cumprir para se organizar uma corrida para o Campeonato do Mundo. Relativamente à questão de uma prova para o Campeonato do Mundo ou mesmo a Taça do Mundo, é possível organizar, é sempre. E digamos, a base está no Figueiras BTT. Mas depois há mais exigências que são obrigatórias, são sempre de qualidade, mas elas já são de caráter obrigatório, que passa, por exemplo, desde a televisão, uma transmissão direta,
a um espaço muito bem dimensionado e referenciado relativamente ao paddock, às qualidades do paddock, com digamos, quando digo música, será com um sistema áudio, não será só para música, naturalmente, também com, enfim, o Wi-Fi, enfim, tudo que às vezes tudo que nós consumimos hoje em dia, no fundo, e que são necessidades no mundo moderno, é basicamente aquilo que uma corrida de um campeonato do mundo terá que ter. Ora, muito bem, para isso o reforço financeiro é obrigatório, como é lógico, porque infelizmente sem esse dinheiro, esse volume acrescido, não se consegue organizar uma competição desse impacto, desse volume, e depois a própria UCI também no seu caderno de encargos define logo muito especificamente o que é que faz parte da prova, não deixa nada, mas mesmo nada ao acaso. E portanto são provas muito caras, não é que não haja capacidade para as fazer, mas como todas as entidades que organizam esta tipologia de prova, Campeonato do Mundo ou Taças de Europa ou equivalentes, que não há assim muitas mais, normalmente querem tirar contrapartidas deste investimento. E aí, enfim, falta saber se há em Lousada, neste todo, que eu apenas exemplifiquei alguns pontos, se existe investidores para tirarem proveito de uma prova desta dimensão. Não é que o Figueiras ou o espaço não pudesse ser adaptável para o fazer, mas depois há outras envolvências que são determinantes também, ou até se calhar às vezes em primeiro nível, para se fazer uma prova dessas em Lousada. Regressamos aqui a estúdio. Cristina, enquanto atleta, podemos dizer que um dos seus objetivos passará também pelo Campeonato do Mundo? Ou era um sonho? Uma boa questão. Neste caso, para já é um sonho, já que venho de uma lesão. Então agora neste momento é recuperar bem e começar esta época com toda a força. Então não posso querer muito sem primeiro ter a base em si. E como venho de uma lesão e foi complicada a recuperação, e estou neste momento em processo de recuperação, já iniciei a fazer as provas, mas é um processo que ainda vai demorar e tenho noção disso. E qual seria assim uma prova que, antes de chegar ao Campeonato do Mundo, qual seria assim uma prova que gostasse de fazer? E que, enfim... Ela ainda não sabe, peço desculpa por estar a interromper, ela ainda não sabe, mas vai participar no Campeonato da Europa este ano. Já soube. Se ela puder, tiver disponibilidade, nós vamos com um atleta, com o Manuel Pinto, que ele quer ir, e então vamos também propor ao grupo para quem quiser ir. Portanto, já tem aqui um desafio. Exatamente, um bom desafio para trabalhar esta época, sem dúvida. Falando ainda do Campeonato do Mundo, o Nuno já disse que, enfim, para a prova ser organizada cá, teria de ter, obviamente, o apoio do município, porque acarreta alguns encargos. Nós fomos falar com alguém do município, com o Sr. Vereador com o Pluro do Desporto, da Câmara de Lousada, o António Augusto, que faz um balanço, antes de mais, faz um balanço positivo da existência do Figueiras BTT, que, como se sabe, ainda é relativamente recente. O balanço é claramente positivo, quer em termos dos resultados desportivos, que têm vindo a crescer. Figueiras BTT, embora seja ainda uma secção jovem da ADC de Figueiras, conseguiu obter já um conjunto de resultados desportivos, de pódios, quer em provas, quer em campeonatos a nível regional e nacional, já com muita expressão. Além disso, organizam um conjunto também de iniciativas, nomeadamente desportivas e competitivas,
em Lousada, quer em Figueiras, já o fizeram em Figueiras, quer aqui mesmo na zona do complexo desportivo, onde temos uma pista de XCO, que também ajudam a ativar esta marca Lousada e a trazer a Lousada centenas e centenas de atletas portugueses, até ao momento a maior parte, mas também muitos estrangeiros que têm vindo competir nesta modalidade do XCO, do cross country olímpico em Lousada. O vereador do Desporto do município lousadense demonstrou ainda grande satisfação pela recepção na Vila, a 29 e 30 de abril, de mais uma prova a contar para a Taça de Portugal e desta vez pontuável para os Jogos Olímpicos. Nós temos aqui uma competição de dimensão europeia, não é? Em que provavelmente vamos ter atletas de vários países da Europa que vêm a Lousada para pontuar, para poderem participar nos Jogos Olímpicos. Para nós, obviamente, é um motivo de orgulho, para nós como município, para nós como concelho e, obviamente, para a coletividade, certamente também em particular. É conveniente que se diga que o município, obviamente, que apoia, tem apoiado financeiramente e em termos logísticos todas estas provas, mas é importante salientar que elas também se fazem à custa de um esforço e de um trabalho muito grande de um conjunto que até não é muito grande de pessoas que são membros da coletividade e que investem muitas horas neste trabalho, nomeadamente na preparação da pista. A pista todos os anos precisa ter alguma manutenção, mas houve um momento em que ela precisou de ser desenhada e de ser criada. E foram os elementos da Figueiras BTT que, deixada na mão, com máquinas, cortaram o mato, que fizeram os caminhos, que fizeram os obstáculos, colocaram as pedras e, portanto, obviamente com a ajuda também dos serviços municipais, mas há aqui um trabalho braçal, não é só um trabalho de organização, um trabalho de esforço, de criação de uma pista, que, ao que me dizem, eu não sendo especialista, ao que me dizem, é uma pista muito interessante, e eu gostava de enfatizar este trabalho, esta dedicação, este suor que os elementos do Figueiras BTT tiveram para construir aquela pista, para desenhar aquela pista e para dar forma àquela pista que agora é também uma nova infraestrutura num complexo desportivo que eu, como é conhecido, tenho um conjunto diversificado de instalações. Um apoio que também tem sido fundamental, na medida das possibilidades da Junta de Freguesia, obviamente, é precisamente da Junta de Freguesia de Figueiras e Covas. Nós fomos ouvir o presidente da Junta, Fernando Magalhães, de 55 anos, é presidente da Junta desde 2014, é eletricista de profissão e demonstrou o seu carinho pelo Figueiras BTT, uma coletividade que já considera campeã. Fui sempre uma pessoa que sempre gostei de apoiar todas as associações. A associação do BTT acho que tem mais-valia, porque é uma associação que já é uma equipa campeã. Tem bons atletas, feminino e masculinos, e é uma associação que, no meu ponto de vista, já está além do país, já está o les a les. E acho que a gente deve apoiar essa associação, não só levar o nome da terra para outros concelhos, como o nome do concelho também de Lousada, não é? Que eu quero ver as associações, quanto mais futuro tiver, melhor para mim. Eles começaram a fazer provas aqui na nossa própria freguesia em Figueiras, cortaram cortou-se estradas, andar pelos montes, fazer montanhas e mais montanhas, deram 8 passos maior, foram para o complexo esportivo para Lousada, fizeram lá uma pista, segundo dizem, que é uma pista que tem muitos atletas, bem do país e fora do país, para aqui representar o BTT. O meu agrado gostava que o BTT de Figueiras fosse para representar uma prova mundial, não é? Mas para isso também deixo aqui um apelo a toda a Câmara Municipal que apoie essa associação, porque essa associação merece. Regressamos aqui a estúdio para perguntar, não é sempre bom ouvir estas entidades oficiais, como a Junta e a Câmara, aplaudir o vosso trabalho? Sim, é sempre gratificante eles elogiar o nosso trabalho. Também sem a colaboração da Junta e do município, acho que este projeto não ia muito longe. Portanto, eles têm, na medida dos possíveis, têm colaborado convosco? Sim, a Junta até... Acho que neste momento é o nosso maior patrocinador, uma vez que fornece todo o transporte para as nossas provas, em que são pelo país inteiro. Ano passado a mais longe foi em Alto, no Algarve,
e vamos sempre no meio de transporte da junta, que faz um grande sacrifício sempre de nos pôr os 2 veículos que tem ao nosso serviço, e ficamos muito obrigados por isso. E a comunidade em si, ela reconhece a vossa atividade? Pois, não tenho grande ideia disso. Pelo menos vemos a passar de bicicleta às vezes. Sim, nem é muito isso que os nossos atletas já temos a nossa equipa está espalhada já pela Zona Norte. Já não é tão fácil. Já não é tão fácil, mas sim, ao menos ali aqueles 4 ou 5 que saem todos os domingos, sim, bem. Alguns já conhecem a nossa dimensão da equipa, mas acho que somos menos reconhecidos dentro da freguesia do concelho do que fora. Acho que são muito mais reconhecidos fora. Muito bem. E a nível de atletas novos em idade, tem sido fácil cativar os mais novos ou suscitar-lhes curiosidade para praticar? Curiosidade sim, mas depois o BTT é uma modalidade que exige muito treino mesmo. Estamos a falar que todos os dias são 2 horas e ao fim de semana tem que meter volume, é sempre 4, 5 horas ao sábado, 4, 5 horas ao domingo. Temos dado a oportunidade a muita gente de Lousada, da freguesia e concelhos aqui arredores, e acabam por desistir a meio da época, porque é preciso muita disponibilidade, muita força de vontade, como qualquer outro desporto, mas o ciclismo exige muito mais. Muito bem. Mais do que qualquer outro desporto. Vamos então continuar a pedalar pela Associação Desportiva de Figueiras, a secção de BTT. Vamos agora, e antes de passarmos novamente palavra aos nossos 2 convidados aqui em estúdio, vamos ouvir Paulo Ribeiro, que é o atual presidente da Associação Desportiva de Figueiras e que veio ocupar um lugar que durante anos, como já ouvimos na primeira hora, foi ocupado por Joaquim Cardoso. A liderança foi recentemente entregue a Paulo Ribeiro, ele que tem 50 anos de idade, é encarregado numa empresa de mobiliário e também faz BTT, tendo sido um dos também impulsionadores da criação desta secção na coletividade. Paulo Ribeiro considera que o grupo, apesar de pequeno, tem conseguido fazer com que o BTT evolua. Agradeceu a patrocinadores e amigos. Nós formamos este grupo. O grupo tem vindo em fase de crescimento, de dia para dia, isso é notável. Somos empenhados, de facto, somos poucos, mas somos muito empenhados para conseguir levar este BTT à frente. Precisamos, claro, de muitos apoios, os apoios dos nossos patrocinadores é imprescindível. Uma das coisas que futuramente, se calhar, vamos ter que apostar no meio de transporte. Para agora temos um meio de transporte da Junta de Freguesia, que é um dos grandes patrocinadores, o apoio imprescindível de 2 carrinhas, que sempre precisamos para ir nas deslocações em todo o país. Quando chegamos a ter que ir ao Algarve, por exemplo, é uma prova que temos que ir em 2 dias, 2, 3 dias, para algum descanso dos atletas. Uma prova que fica muito dispendiosa, pronto, já sabe, dormidas, refeições. Fazemos tudo em prol daquilo que vemos que conseguimos e prometemos aos atletas, temos que cumprir. Não é os coitados não ganham nada, é treinar, é fazer as provas, faz as provazinhas o melhor que podem, mas têm que ter tido muito sacrifício, porque os treinos têm que ser muito rigorosos, as provas são muito difíceis. No modo geral, as provas são todas uns percursos extraordinários, as terras são muito acolhedoras, por onde temos passado, a esse ponto acho que está tudo muito excelente. Claro que quando estamos no final de uma prova e temos atletas a subir ao pódio, sem dúvida dá-nos ali uma satisfação enorme, não é? Ver os atletas a subir, e felizmente temos tido muitos pódios e isso é um grau de satisfação muito grande. Mas pronto, depois há a saída com todos, não é? O convívio que também se vai proporcionando. Temos vários pódios, infelizmente temos um atleta que já faleceu, que fazia uns pódios, sempre que entrava em competição, fazia sempre pódio. Pronto, dava-nos ali uma satisfação enorme. Temos a Cristina Pereira, que também já fez bastantes pódios, e outros, entre outros, vão fazendo uns e outros. Não sou o homem de dar um passo muito grande e depois ter que recuar. Não é? Gosto de ir subindo, com paciência, com calma. Os atletas que vêm para a nossa equipa, o que nós prometemos, cumprimos.
Claro que não damos nada de especial, mas pronto, tem que ser com calma. Se eles acreditarem em nós, o nosso apoio irá sempre em prol deles, vamos fazer tudo por tudo para alcançar sempre novos objetivos. E já que falamos em patrocinadores e amigos, é chegada a altura de ouvir alguns dos patrocinadores do Figueiras BTT. Eles explicam o que os motiva a apoiar a coletividade, dando a sua opinião. Fica aqui também um aplauso para quem ajuda esta associação desportiva a andar para a frente sem ter essa obrigação de o fazer. Achei na altura que era um projeto interessante porque eles estavam no início, sei por mim, pela minha empresa quando iniciei, o início é sempre complicado e se não tivermos ajuda suficiente ainda muito mais complicado é. E que realmente o projeto tinha pernas para andar e que eles todos estavam com vontade de dar o litro pelo projeto. Então decidi que por esse esforço que eles estavam a fazer pelo projeto, eu devia me juntar a eles. Esta ajuda que eu dei, esta aposta, teve sempre um retorno pela exposição, pela amizade e pelo conhecimento do meu nome por todo o país, não é? Portanto, onde eles fazem as provas, portanto, e é um gosto estar ao lado deles, porque eu conheço o Nuno e as outras pessoas que já me visitaram aqui que também fazem parte da Figueiras BTT, vejo efetivamente muita garra. Ora bem, neste momento a nossa força para estarmos a dar aqui o nosso apoio a nível do máximo que pudermos é por duas razões muito simples. Primeiro, a associação neste momento precisa de apoio, portanto, é um apoio que neste momento faz falta, é um apoio que neste momento está a levar o nome de Figueiras muito longe, é o nosso nome da empresa que acompanha o BTT a correr o país inteiro, que sabemos que isso é verdade e neste momento é excelente a ideia em dois aspectos e conseguimos dois em um, que é a associação neste momento ter valores para poder ter condições para competir, para fazer todos os apoios que precisam para os atletas e para todas as despesas que ocorrem todos os dias e neste momento também temos o bom do nosso lado, que é a nossa empresa, que neste momento corre muitos sítios, muitas terras por esse país fora. As notícias são boas e está tudo a correr bem e espero que daqui a um ano continue assim e por aqui fora. Acredito que isto pode ir muito mais longe porque estas taças, estes prémios, estas conquistas só estão a dar incentivo a outros novos atletas, a outras caras novas que apareçam e que desenvolvam este nosso nome da terra, da associação, que o objetivo será sempre cada vez mais, porque eu nasci há 25 anos nesta associação e neste momento quero que o meu filho, os meus netos, continuem isto aí para a frente. Tenho muito gosto no BTT e acho que está a dar uma dimensão muito grande e depois, como foi feita, como tudo na associação, como foi feita mesmo, como eu digo, por amigos, é uma coisa muito bonita e então fico mesmo muito contente e fico contente por participar nisto e quero ajudar o máximo possível, porque toda a gente que eu tenho visto ali é mesmo uma amizade, acho que faz parte de nós, faz parte da freguesia, faz mesmo parte da nossa associação, eu acompanho nos atletas, toda a gente trabalha com um gosto enorme, acho que é isso, e quando tu fazes uma coisa que gostas, quer dizer, é óbvio que os resultados, toda a gente quer resultados, mas os nossos resultados já estão constituídos antes da época e sente-se muita harmonia entre toda a gente e a gente nisso também fica no meu caso, fica orgulhoso disso. E acho que os bons resultados começam muito aí, da união do grupo, do treinador, do Nuno, dos atletas, acho que eles são mesmo espetaculares. O que nos fez ajudar foram as pessoas que lá frequentam o clube, a amizade e ajudar o próximo. Representa valores para a nossa terra, não é? E, como é evidente, acho que tem capacidade para levar o nome de Figueiras bem longe. Está em boas mãos e só tem que continuar com o esforço deles, com o empenho deles e com pessoas como eu a ajudar. Só tem tudo para dar certo e cada vez serem mais fortes. Só que isto é técnica para pessoas que têm que ter técnica, não pode ser, também temos que ser realistas, não é para qualquer um. Mas pronto, por isso é que há os profissionais e os amadores. E que haja muitas mais Cristinas, provas com conquista. Descobrir caminhos, há sítios que nós passamos que nunca vamos passar de carro. Não conseguimos, além de fazer o desporto, que nos faz bem, não é? Ao nosso organismo e acho que devíamos fazer todos, não sendo ciclismo qualquer coisa, mas para mim acho que o ciclismo é o que me completa mais, é onde me sinto melhor, é um escape, quando eu quero dizer, olha,
pessoal, vamos dar uma volta, vamos sofrer, vamos transpirar, vamos conviver, vamos fazer mais uma aventura, enfim, vimos aqui, bebemos um copo, um café, uma água, o dia já corre melhor, conversamos, vamos para casa, um banhinho. Achei um projeto interessante. Ele falou-me que isto era a nível nacional, explicou-me na altura qual eram as intenções deles no futuro. Tenho acompanhado nas redes sociais e tenho visto que vale a pena. Pelas conquistas que tem havido e mesmo pela pista que eles fizeram, é interessante. Tenho trazido para aí uma taça de Portugal. Incentivam a juventude a ocuparem o seu tempo para não fugirem para outras coisas menos boas. Há que dar louvor a essas pessoas, como é o Nuno, meter-se ao projeto, tiram muito do seu tempo pessoal para se dedicar a estes projetos, como é o BTT Figueiras. Eu sei que ele há uns sábados que tira cá do seu trabalho para ir para o BTT e deixa de ganhar, deixa de trabalhar e deixa de ganhar. Trabalhar ao sábado ganha também. O motivo que faço isto e vos ajudo é, a primeira parte é que estou do lado de Figueiras, a segunda parte é que também consigo, graças a Deus, em questões de financeiras também consigo fazer isso. O meu facilitador também foi presidente da Junta há muito tempo e faço com todo o gosto e é um elogio muito grande para mim também andar a ver a minha imagem lá e nas camisolas nos equipamentos com uma reclama como é lógico. Ano após ano eles têm vindo sempre cada vez mais a abrir, cada vez sempre com mais atletas a correr, também é uma coisa que também cada vez há mais publicidade minha cada vez mais. Eles fazem várias provas em Portugal inteiro e até inclusive acho que no ano passado foram em Espanha. Ficam sempre muito bem classificados e isto também é uma coisa que também ajuda muito e motiva mais nós a hoje podermos, quanto mais ajudarmos melhor. O que me motiva a apoiar Figueiras é um bocado aquilo que nos motiva também a apoiar outras instituições, é reconhecer valor, é apostar no local e é, no fundo, retribuir um pouco daquilo que os clientes nos dão. É o que faz sentido. O que faz sentido é reinvestirmos sempre na cultura, na educação e nessa parte não abdicamos. O Figueiras vale a pena ainda mais apostar por uma série de fatores. Primeiro, pela dedicação extrema com que põem naquilo que fazem, pela quantidade de atletas que motivam e capacitam e pelos bons resultados que têm, mas também pelo cuidado que têm com os patrocinadores e, neste caso, falo pela Casa dos Óculos, que tentam sempre que nós tenhamos algum retorno e alguma visibilidade. Aliás, temos colegas que têm óticas no outro lado que dizem que dão-nos parabéns, porque veem que a nossa publicidade passa facilmente o âmbito local para um âmbito até nacional. As provas que Figueiras organiza têm um nível bastante elevado e bastante profissional, basta ver a quantidade de atletas que agrega e depois destaca-se por outra coisa, estão sempre dispostos também a apostar em coisas diferentes, a sair daquilo que é fácil, a sair daquilo que seria facilmente concebível e realizável. Fazem coisas que são de facto inéditas, com as transmissões em direto, a própria pista que fizeram com o esforço e a visibilidade que trazem para o município é muito boa. Regressamos então aqui a estúdio para mais 2 dedos de conversa. Nuno, depois de tudo o que já ouvimos, vamos perceber, nesta altura, quais são as vossas necessidades? Acho que termos transporte próprio é fundamental para que a equipa continue a progredir. E acho que a nível de logística acho que já temos o essencial. Acho que não há muito mais a acrescentar, mesmo é o transporte próprio, para não depender de outras entidades para irmos a provas. Portanto, isso vão ter de trabalhar se calhar um bocadinho, porque custa um bocadinho de dinheiro. Pois, aí é que está. Se fosse fácil já tínhamos. Não, mas está no projeto, já está a ser planeado. Brevemente acho que será possível. Vamos ver como é que corre. E agora assim, para esta época, quais serão para este ano, quais serão os objetivos? Este ano é fazer o melhor possível e os objetivos é ficarmos a nível nacional top 5. Acho que temos capacidades para isso, reforçamos-nos muito bem esta época e a partir para o ano já temos alguns reforços garantidos
E o objetivo dentro de 2-3 anos é ser campeões nacionais, sem dúvida. E quanto a projetos, já falámos de alguns na primeira hora, algum projeto assim mais execuível assim a breve prazo? A breve prazo é este ano fazer um bom campeonato nacional e fazer uma boa participação no campeonato europeu de maratonas, e passa por aí. Muito bem, Cristina, no seu caso, para este ano também um objetivo? É fazer a melhor prestação a nível de maratonas, já que venho de uma lesão, não posso exigir muito sem primeiro treinar e ganhar a força toda nas pernas para ter a capacidade de alcançar os pódios, como fiz nas épocas anteriores. E depois, olhando mais para a frente, o que é que gostava de alcançar? Vamos a ver tudo que eu tivesse capacidade, mas neste momento para mim, neste momento, esta época é fazer a melhor prestação que eu possa, seja no Nacional de Maratonas, e a partir daí é que podemos pensar noutros objetivos, mas como já o Nuno disse, vamos ter os europeus e eu vou fazer de tudo o que esteja ao meu alcance para alcançar o melhor resultado. Como é que concilia a sua vida, a sua profissão, o ciclismo? Como é que vai conciliando tudo? Diariamente treino, mesmo quando vou trabalhar tento ir de bicicleta, que assim já faço meio treino pelo caminho do trabalho, mas tento treinar nas folgas sempre que posso. Já que o meu trabalho exige estar bem fisicamente, então tendo essa capacidade de conciliar o treino com o trabalho, tento ao máximo evoluir com isso. Nuno, quando começou a pedalar com os seus amigos, tinha ideia que poderia chegar a este ponto? Acho que não, mas depois as coisas vão acontecendo e já há muitos anos que temos esta ideia de evoluir cada vez mais e chegar onde for possível. Que balanço é que faz, olhando para trás? Um balanço muito positivo. Se olharmos já há 5 anos, há equipas com muito mais anos e não alcançaram metade daquilo que a gente já conseguiu em pouquinho tempo. Acho que não vamos ficar por aqui, mas conseguimos muito em pouco tempo. Portanto, vai continuar a pedalar, certamente. Sim, eu não tenho tido muito tempo. Pelo menos pela associação. Sim, pela associação, sim. Mas a nível, eu gostava de fazer também os meus treinos junto com os atletas, mas neste momento não é possível. Muita coisa é tratada da equipa. Agora também está aí a prova à porta e depois também tem a vida pessoal. É mais fácil pedalar ou estar assim na secção do BTT? É mais fácil pedalar, sem dúvida. Pelo menos não tem tantas dores de cabeça, com certeza. Pois, é sempre preparar toda a logística de uma prova, é ainda apoiar os atletas, é tratar de patrocínios, a logística é enorme, tem que se preparar tudo ao pormenor, tanto a nível financeiro, é hotéis, é transporte, é montes de coisas. É uma grande logística que quem está de fora não faz ideia. Claro, as coisas aparecem, mas dá muito trabalho sempre, não é? É mesmo na semana que antecede a prova, temos que tratar mesmo de muita coisa. Muito bem. Para quem nos está a ouvir, que mensagem é que gostava de deixar nesta altura? Portanto, para os vossos atletas, amigos, apaixonados pelo BTT? Sim, a mensagem que posso deixar é que o nosso projeto, também um dos projetos a curto prazo, vai ser ter uma escola de formação e a todos os pais que tenham miúdos pequenos que, se não for na nossa, ponham noutra escola de ciclismo, que aqui em Penafiel também tem boas escolas de formação. Em Lousada, acho que não existe nenhuma. Acho que até há pouco tempo éramos a única equipa federada. E então ponham os filhos, porque este desporto é muito bonito e não é só futebol e outras modalidades. É experimentar e bom, bem conquistar. Muito bem. Muito obrigada, Cristina. Para terminar, que mensagem eu gostava de deixar às jovens e senhoras para que também, obviamente, participem e pratiquem esta modalidade?
porque não é só de homens. Exatamente, não é só homens, e nós hoje em dia vemos que o desporto em si, cada vez vemos mais mulheres a praticá-lo em geral, não é só o ciclismo, mas deixo a dica para as mulheres, e não só, que pratiquem desporto. Se não for ciclismo, mas que façam pelo menos desporto, mas que se gostarem de pedalar, que experimentem, porque vale a pena. Pela parte de convívio, pela parte de partilha de conhecimento, e depois ter a capacidade de, ao fazer a competição, ver os resultados, as pessoas vão querer mais. Isso há de ser o bichinho de início para cativar a fazer mais. Muito bem, muito obrigado aos dois, felicidades, boas pedaladas e já agora boas conquistas também nas provas em que participarem. Muito obrigada. Obrigado. Chegamos então ao fim deste tema, o que falamos da Associação Desportiva de Figueiras no Concelho de Lousada, a secção do BTT. Nós vamos continuar daqui a pouco com mais um tema. Por enquanto, despeço-me. Obrigado aos nossos convidados. Já sabe que o programa fica disponível em podcast no Facebook e no site da Rádio Clube de Penafiel a partir de amanhã. Continuo desse lado. Até já. radioclube-penafiel.pt. Em sintonia consigo.